Balaão foi um profeta que tentou amaldiçoar o povo de Israel, mas acabou não conseguindo. A história de Balaão na Bíblia está registrada no livro de Números, no Antigo Testamento. E ele ficou conhecido especialmente pelo episódio em que Deus abriu a boca de sua jumenta e ela falou. De acordo com o texto bíblico, Balaão era filho de Beor e morava em Petor, que ficava junto ao rio Eufrates. É difícil saber a localização correta dessa região, mas alguns estudiosos acreditam que talvez ela ficasse próxima de Harã, na qual o patriarca Abraão também morou. E Balaão aparece na narrativa bíblica num contexto em que os israelitas estavam conseguindo importantes vitórias. Eles tinham derrotado os amorreus e conquistado toda a terra de Arnon. E naquele momento, eles haviam se posicionado ao norte do território de Moabe. Mas quando os moabitas viram que o povo de Israel era numeroso e vitorioso, eles ficaram apavorados. Então Balaque, que era rei de Moabe, foi procurar Balaão, que era um homem conhecido por ser vidente naquela região. E de acordo com o texto bíblico, os moabitas fizeram uma aliança com os midianitas para fazer oposição a Israel. Então Balaque enviou mensageiros a Balaão para lhe pedir ajuda. Na verdade, o que Balaque queria era que Balaão amaldiçoasse os israelitas. E de acordo com alguns detalhes do texto bíblico, parece que Balaão era um profeta renomado naquelas terras, porque sobre ele o rei Balaque disse: porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. E a Bíblia diz que Balaão então pediu um prazo de uma noite para consultar o Senhor. E naquela noite Deus disse a ele que não amaldiçoasse a Israel, porque Israel era o seu povo abençoado. Então Balaão comunicou aos mensageiros de Balaque que ele não poderia amaldiçoar Israel. Mas Balaque resolveu enviar outros mensageiros, prometendo grandes recompensas para que Balaão amaldiçoasse os israelitas. E mais uma vez Balaão pediu para que os mensageiros esperassem uma noite para que ele buscasse a mensagem do Senhor. Então Deus autorizou que Balaão acompanhasse os moabitas, mas com a condição de que ele dissesse apenas o que ele lhe mandasse falar. E dessa forma, no outro dia pela manhã, Balaão se levantou, preparou sua jumenta e partiu com os mensageiros de Moabe. Porém, o coração de Balaão era perverso diante de Deus. Isso quer dizer que Balaão partiu com intenções que desagradavam o Senhor. E foi durante essa viagem que o anjo do Senhor se colocou no caminho de Balaão para impedi-lo. Mas o profeta Balaão não conseguiu ver o anjo do Senhor parado em seu caminho. No entanto, sua jumenta a viu e se recusou a continuar. Então, irado pelo comportamento da jumenta, o profeta Balaão a espancou 3 vezes, e foi aí que Deus fez com que a jumenta falasse. E assim que a jumenta falou, Deus também abriu os olhos de Balaão e ele pôde ver o anjo do Senhor com sua espada desembainhada na mão. Sobre isso, o texto bíblico diz: então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste estas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: por que zombaste de mim? Quem dera tivesse eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tua até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Em seguida, o texto bíblico diz que o anjo do Senhor repreendeu Balaão e lhe permitiu continuar. Porém, mais uma vez, ele o exortou a falar somente aquilo que o Senhor lhe ordenasse a dizer. Então, quando Balaão se encontrou com o rei Balaque,
ele lhe avisou que só poderia dizer aquilo que o Senhor colocasse em sua boca. Mesmo assim, ele foi levado por Balaque para amaldiçoar Israel, mas por 3 vezes, em vez de maldição, Balaão teve de proferir bênçãos da parte do Senhor sobre os israelitas. Na primeira profecia, Balaão declarou não ser capaz de amaldiçoar aqueles a quem Deus não havia amaldiçoado. Na segunda profecia, ele afirmou que Deus estava do lado dos israelitas, garantindo-lhes a vitória sobre os moabitas. Na terceira profecia, o profeta Balaão falou sobre as bênçãos que Deus havia planejado para Israel. Ele também ressaltou que seria maldito qualquer um que se levantasse com o propósito de amaldiçoar aquele povo. E na quarta profecia, Balaão profetizou sobre a vinda de um grande conquistador que viria no futuro e que derrotaria de forma esmagadora os moabitas e os edomitas. E à luz da história bíblica posterior, nós sabemos que essa profecia se cumpriu em Davi e também apontou para as conquistas ainda maiores do Messias, do qual o reinado de Davi apenas prefigurava. E na sequência, o profeta Balaão também profetizou a queda de outras nações. Após profetizar sobre Israel, Balaão se despediu de Balaque e retornou à sua terra. Mas depois ele aparece novamente na narrativa bíblica, peregrinando entre os midianitas. Foi então que Balaão aconselhou os midianitas a atraírem o povo de Israel para o culto pagão de Baal-Peor e a se prostituírem. E diante do pecado do povo que se deixou induzir pelo plano dos midianitas, Deus derramou o seu juízo e os pecadores foram eliminados da congregação de Israel. Deus também ordenou que Moisés afligisse os midianitas por causa do ocorrido. E foi nessa ocasião que Balaão acabou morto juntamente com os reis midianitas. E além dessas passagens bíblicas do livro de Números, Balaão também é mencionado em outros livros do Antigo Testamento e até mesmo no Novo Testamento, mas sempre de forma negativa. Isso quer dizer que no restante da história bíblica, Balaão sempre é lembrado como uma pessoa corrupta, uma pessoa que amou o prêmio da injustiça, que mesmo conhecendo a vontade do Senhor, ainda assim se empenhou em fazer o povo de Deus tropeçar.